É uma bênção mesmo, uma bênção a gente vê também muitas mulheres aqui que o Senhor tem levantado para ministrar, para trazer a palavra, no louvor. Então, no ministério infantil, né, tantas mulheres, Deus de tanta força, e eu louvo a Deus pela nossa igreja, por cada mulher aqui representada nessa manhã. Amém? Eu vou orar mais uma vez para a gente começar, e aí vamos falar um pouquinho sobre o assunto do dia. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, te agradecemos por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, podendo ouvir a Sua palavra, podendo aprender mais do Senhor, sentindo a Sua presença mesmo aqui nesse lugar, que a gente possa estar com o nosso coração aberto, Deus, com a nossa mente aqui, Deus, voltada para aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Fala através da minha vida, Senhor, eu quero realmente me colocar como Teu instrumento, Jesus, para que o Senhor possa falar conosco aquilo que o Senhor tem para falar. E te agradecemos, Deus, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu tinha pensado uma outra coisa, mas Deus vai mudando a gente, né? Ele vai falando com a gente ao longo das semanas. E hoje a nossa palavra vai ser de uma história que é conhecida de todo mundo. E a minha inspiração veio de um livro que eu gosto muito. O meu grupo pequeno sabe que eu gosto desse livro, porque a gente já estudou esse livro. E enquanto eu pesquisava e eu estava indo por outro caminho, Deus parecia que falava ao meu ouvido trechos assim desse livro. E eu falei, tá bom, vamos lá, vamos ver o que o Senhor tem para nos dizer. Esse livro chama Derrubando Golias, é do Max Lucado. Gosto demais. Se você não leu, tiver oportunidade, leia. É uma leitura leve, é uma leitura profunda, falando sobre a história da vida de Davi. E falando da história toda, não é só falando sobre a parte da luta, né, entre Davi e Golias. Então, vale demais a pena essa leitura. Muito bem. A nossa história vai começar em 1 Samuel 17. Quem puder abrir comigo, vai ter, acho que também aqui na tela, para quem quiser ler. Muito bem, vamos lá. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 de altura, mais ou menos. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesavam 70 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como um eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: "Por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo." Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Muito bem, a gente vai parar por aqui agora. Eu sei que essa história de Davi e Golias é uma história que todo mundo conhece, né? Então fala assim, tá bom, a gente vai falar sobre Davi, ganhou, Golias, né? Enfim. Mas hoje eu quero que a gente tente olhar essa história por uma outra perspectiva, tentando absorver coisas diferentes daquilo que a gente está habituado a ver. Então, eu quero que vocês imaginem a cena comigo. Um vale, 2 exércitos, milhares de soldados armados, de um lado o exército de Saul, do outro lado o exército inimigo. Eu vi o filme, não sei quem viu o filme do David recentemente, mas é muito interessante você ver a ilustração. Mas, de repente, vem lá um barulho enorme, alguém descendo, e é ele. Não é um soldado comum, é um gigante, Golias. Enorme, quase 3 metros de altura, armadura pesada, experiente de guerra, olha para o exército inteiro de Israel e começa a gritar um desafio. E quando ele grita, o que acontece com o exército? Ele fica paralisado. Fica todo mundo assim. Jesus vem aqui, né? Jesus não, porque na época não tinha, mas Deus vem aqui.
O que a gente vai fazer? E não foi um dia só falando com eles, não foi 2 dias gritando o desafio para eles. Ele ficou, a Bíblia fala, mais para frente a gente vai ler, mas no 16 fala, durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército e os desafiava. Você imagina 40 dias, você está lá todo dia, você já ficou com medo no primeiro. Quando você está no quinto, você já está pegando sua mala, né? Falando assim, vamos embora, não vai dar certo, não tem jeito. Até que um dia, um jovem chega, mas ele não era um soldado, ele não tinha armadura, não tinha experiência de guerra. Ele era um menino, um pastor de ovelhas, chamado Davi. Mas naquele dia, alguma coisa mudou. Porque às vezes Deus não precisa de uma multidão ou de um exército formado. Às vezes o que Deus precisa é de uma pessoa que se recuse a viver dominada pelo medo. E hoje é exatamente sobre isso que a gente vai falar. O que acontece quando alguém resolve se concentrar em Deus, ao invés de concentrar somente no seu gigante. O maior problema de Israel naqueles dias não era Golias. Ele era forte, ele era alto, ele gritava, ele estava falando com eles, mas o problema maior era o medo que já existia e já tinha vencido a mente deles. Foram 40 dias sendo desafiados, gritando e falando para eles, né? O verso 11 que a gente leu fala, quando Saul e os israelitas ouviram, ficaram aterrorizados e abalados. Mas veja, Golias não tinha atacado ainda. Ele não tinha feito nada. Ele não tinha lutado com ninguém. Eles não tinham visto ele esmagando alguém ali na frente deles. Ele estava gritando. Ele estava provocando eles. Ele só falava. E mesmo assim, ele já tinha vencido todo mundo. Só pela postura, só pelo que ele estava falando ali diante deles. E muitos gigantes vencem na nossa vida porque nós acreditamos neles. Nós acreditamos naquilo que eles estão falando. Eles parecem tão grandes e aterrorizantes que a gente fica exatamente assim, paralisado. O inimigo vence muitas vezes na nossa mente antes mesmo da batalha acontecer. E cada um de nós tem um gigante que nos atormenta em fases diferentes da vida. Eu tive um gigante enorme para mim quando a gente estava vindo para cá, que era o inglês. O inglês era um gigante para mim. Eu achava que era demais. Na minha mente, ficava sempre falando, você nunca fez intercâmbio. Você nunca estudou em escola de inglês. Você acha que vai chegar lá e alguém vai te entender? Você não vai conseguir falar. Você não vai conseguir falar. Você quer fazer um college? Você não vai conseguir falar. Vai fazer uma prova de inglês com listening, speaking. Você não fala inglês. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E muitas vezes a gente ouve essas vozes falando com a gente. Falando, você não vai dar conta de fazer o que você precisa. Você quer trabalhar, estudar ao mesmo tempo? Você não vai conseguir. É muito. Você quer trabalhar, ainda cuidar da sua casa, dos seus filhos, do seu marido? Não vai. Não vai fazer as coisas direito. Você não vai. E a gente vai ficar preso nisso. Você não é bom o suficiente. O seu currículo é fraco. Você quer aplicar para essa vaga? Você não tem suficiente informação para querer aplicar. Ninguém nem vai te ligar. Você não vai conseguir ponto suficiente para você aplicar para o seu visto. Você é velho já, você está mais velho. Só o jovenzinho agora consegue ponto. Você não vai conseguir. A gente fica preso nisso. E esse gigante paralisa muitas vezes a gente. A gente acaba desistindo de iniciar o movimento, porque na nossa mente, a gente já foi vencido. A gente não vai conseguir avançar. A gente precisa que essa mudança comece primeiro na nossa mente e no nosso coração. Porque o que importa é o que o nosso Pai fala a nosso respeito. E não o que a gente enxerga na nossa frente. Enquanto um exército inteiro dizia, ele é grande demais para ser derrotado. Davi provavelmente olhou para ele e disse, ele é grande demais para eu errar a minha mira. Amém? No verso 17, fala assim, um dia Jessé disse a Davi,
leve depressa para os seus irmãos que estão no acampamento esse cesto de grãos tostados e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos para o capitão deles. E veja como seus irmãos estão e traga notícias. Aqui a gente consegue ver que Davi não fazia ideia do que estava acontecendo lá. Ele não sabia. O pai dele falou, vai lá levar as coisas para os seus irmãos, né, comida para os seus irmãos, mas ele mesmo não tinha ideia. Não sabia que, na época não tinha, né, Instagram, Facebook, Jornal Nacional, dando plantão, gigante, está sendo anunciado. Não tinha nada. Então, ele não tinha informação, não tinha acesso a nada. Ele simplesmente sabia que estava tendo uma guerra, mas ele estava em guerra sempre, né? Então, falou, vamos lá, e foi lá levar. Isso significa que Davi, ele não estava sendo influenciado pelo ambiente que ele tinha lá. Ele não foi já pensando assim, nossa, estou indo levar a minha comida lá para os meus irmãos, mas chegando lá eu sei que tem um gigante, será que eu vou conseguir chegar lá? Não, ele nem estava pensando, ele simplesmente foi cumprir a tarefa que ele tinha que cumprir. E muitas vezes, os ambientes que a gente vive moldam a nossa visão. Eu costumo dizer para os meus filhos que isso foi falado hoje, até o pastor falou hoje aqui nessa manhã, que nós temos que ser a boa influência no ambiente que a gente tiver. E não deixar que o ambiente, né, torne, né, uma influência ruim do ambiente, vire contra nós e nós sejamos os influenciados. E a gente precisa buscar estar com pessoas que vão nos ajudar na jornada. Imagina se Davi tivesse chegado lá e ouvido o que as pessoas estavam falando. Tem um gigante enorme. Ele vai matar todo mundo. A gente já está aqui, quase 40 dias aqui e ninguém consegue fazer nada. A gente não vai. Quem for lá vai morrer. Vai morrer. Qualquer pessoa que se levantar vai morrer. Ele talvez, se ele tivesse sido influenciado pelo ambiente, se ele tivesse lá, chegado lá, ouvido essas coisas e ficado com medo, ele provavelmente teria falado assim, então é melhor eu voltar lá para minhas ovelhas, vocês ficam aí, tem mais, vou lá. Fica aí, a comida está aí, viu? Deixei, falou. Mas ele tinha convicção daquilo que Deus tinha chamado ele para ser. Ele tinha um relacionamento com Deus tão sério e profundo, ele sabia o Deus que ele cria. Ele sabia o Deus em que ele confiava. O Deus poderoso em que ele confiava. Então, ele não ia se deixar ser influenciado pelo ambiente, por causa da convicção que ele tinha, daquilo que Deus havia chamado ele para ser. A outra coisa que também acontece muitas vezes sobre a influência do ambiente, são coisas que a gente ouve, às vezes de pessoas próximas a gente. A gente precisa tomar muito cuidado com as pessoas que caminham com a gente. A gente tem que amar essas pessoas, mas a gente tem que tomar cuidado com o que é falado para a gente, no sentido disso desestabilizar, às vezes, a gente. Às vezes a gente está caminhando com pessoas que não estão ajudando a gente nem a nos aproximar de Jesus e nem a avançar naquilo que Deus tem como plano para a gente. São pessoas que estão puxando, às vezes, a gente para trás. E a gente precisa ficar atento a isso. Tanto das pessoas, quanto de palavras que já foram colocadas também na nossa vida, ao longo da nossa vida. Palavras que pessoas falaram, às vezes, na infância da gente, palavras que foram faladas na nossa adolescência, ao longo da nossa vida. Você não consegue fazer isso, você não sabe. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos. As palavras, elas ficam ali, sendo alimentadas. Quando a gente fala, você não consegue fazer isso, você não é suficiente para fazer isso. É por isso que você não vai para frente, é por causa disso que você não consegue. Porque você é assim. Muitas vezes a gente precisa também trocar a expressão, você é isso, por você fez isso. Às vezes quando a gente está falando com o nosso cônjuge, quando a gente está falando com alguém da nossa família, a gente é duro às vezes nas críticas, isso é da gente também. Os outros podem estar sendo duros com a gente e isso pode estar afetando também a nossa confiança no Senhor. Mas às vezes a gente é duro também. É duro nas coisas que a gente fala. Então a gente precisa ter um relacionamento com Deus para que o nosso ambiente não seja a influência que vai
fazer com que a gente vá ou não avançar no sentido do nosso gigante. Se não se deixar consumir por isso. Então, a gente falou sobre... e outra coisa também, que é o de agora. As redes sociais. Quem aqui fica procurando, às vezes, em rede social, a palavra do dia? Não, porque eu preciso ouvir o que o pastor lá vai falar. Vai lá. Ou então, nossa, eu ouvi uma coisa hoje que é isso aqui. Era essa palavra que eu precisava agora para resolver a minha vida. Gente, a gente tem que buscar isso na palavra. O nosso influenciador é Jesus. Está aqui onde a gente precisa procurar. Se a gente está passando por algum momento difícil, está passando por uma dificuldade, precisa de uma palavra para iniciar o dia. Nossa, hoje eu preciso de uma palavra de confiança, uma palavra para me ajudar, porque hoje eu vou passar por um dia difícil. É aqui que a gente vai procurar a resposta. A gente precisa parar de ser influenciado por quem não deveria estar influenciando a gente. A gente perde muito tempo da nossa vida sendo influenciado por coisas que não vêm do reino. E a terceira coisa que eu queria falar, primeiro a gente falou sobre a mente, a gente falou sobre o ambiente, e a terceira coisa é sobre a nossa armadura. No verso 38 e 39 de 1 Samuel 17 diz: Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Muitas vezes a gente acaba perdendo batalhas porque a gente está usando armas que Deus nunca nem pediu para a gente usar. Deus não pediu para Davi, vai lá falar com Saul, põe lá a armadura dele, aí você vai lá inventar o seu gigante. A gente às vezes fica tentando lutar batalhas espirituais com estratégias humanas. A gente procura atalho, a gente quer dar um jeito. Eu tenho uma coisa para resolver. Ao invés de ajoelhar e clamar para que Deus dê o direcionamento e mostre o que a gente tem que fazer, a gente quer tentar resolver, porque a gente é ansioso. A gente não consegue esperar pela resposta vinda de Deus. A gente quer resolver, eu preciso ser prático, preciso resolver a minha vida. E eu acho que Deus às vezes olha para a gente quando a gente está lá, tentando resolver, falando assim: filho, você vai para onde? O que você está querendo fazer? Eu nem falei para você ir por aí. Mas Davi não precisava de armadura para guerrear. Ele venceu sendo quem Deus chamou ele para ser. E assim como Davi, nós precisamos buscar essa armadura para a nossa vida, assumindo o nosso lugar como cristãos. E eu quero ler, eu sei que também a maioria já conhece, mas eu acho que vale a pena a gente ler novamente, sobre a verdadeira armadura, que está em Efésios 6, 13. Eu vou ler até o 18. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. E então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Essa era a armadura de Davi. Essa era a armadura de Davi. Ele não precisava de coisas, ornamentos, coisas por cima dele. E muitas vezes a gente acha também que a gente precisa. Que a gente precisa estar revestido, a gente precisa estar empoderado, a gente precisa... E Deus fala: ora, busca na palavra. Estejam firmes aqui comigo.
Eu estou indo guerrear com vocês. A gente precisa ter a convicção que Davi teve, de não ouvir o que as pessoas estavam falando. A vitória de Davi, ela não começou quando a pedra atingiu o gigante. Ela começou antes, ela começou já no coração dele, na mente dele, na certeza que ele tinha do Deus a quem ele servia. Enquanto todo o exército alimentava pensamentos de medo, Davi alimentava memórias de fidelidade de Deus. Em Eclesiastes fala, quero trazer à memória o que me traz esperança. Às vezes a gente precisa resgatar mesmo. A gente está tão focado no que a gente está vivendo, no problema, no gigante, naquilo que está na nossa frente, que parece que a gente não consegue enxergar mais nada. Mas Davi lembrava de quando ele foi livrado do leão, quando foi livrado do urso. Falou isso inclusive para Saul. Lembrava do cuidado do Senhor. A batalha não foi vencida no vale, já tinha sido vencida na mente e no coração dele. Porque ele sabia no Deus que ele cria. Davi não estava contaminado no ambiente de derrota do acampamento quando ele chegou. Durante os 40 dias, todos ouviram o gigante. E o medo ficou sendo repetido, e o pânico estava sendo repetido. Mas quando alguém chega cheio de Deus, ele não é moldado por esse ambiente, ele muda o ambiente. Ele tem coragem. Ele fala, eu não sei por que vocês estão com medo. Não sei. E assim como Davi mudou o ambiente onde ele estava, que eu e você também consigamos ser esses facilitadores da graça, do amor do Senhor. Que a gente tenha essa convicção do Deus em que a gente crê e que a gente confia. Davi, se a gente for pensar nele também, ele não era uma pessoa, mesmo na família dele, ele não era uma pessoa considerada super importante, pelo contrário. Quando Samuel foi para a casa de Jessé, o pai dele, para ungir um rei, na hora que Jessé foi apresentar os filhos dele, enfileirou, né, deve ter, nossa, esse aqui, ó, vai, de mais velho para o mais novo, mostrou todo mundo, Davi nem estava lá, nem lembrou que ele existia. Falou assim, mas você não tem um outro filho? Eu vi 7 filhos, mas tinha 8. Mas tem um filho lá. Vamos lá, vamos trazer ele aí. E o próprio irmão dele, também quando ele foi lá para a guerra, falou assim, o que você está fazendo aqui? Então, muitas vezes a gente fica paralisado também pelo que as pessoas pensam sobre a gente, pelo que falam para a gente que a gente é, ou pela importância que dão para a gente. Queridos, o que Deus fala sobre nós, o que Ele fala sobre mim e sobre você, é o que a gente tem que levar em conta. E é o que a gente tem que levar com confiança quando o gigante estiver à nossa frente. É falar como Ele, fala assim, você grita comigo. Você está falando comigo, mas você não sabe quem você está enfrentando. Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Às vezes a gente fala assim, não, para isso acontecer, só assim, um milagre, sei lá, uma pessoa tem que ser muito sobrenatural, porque isso é muito específico. Nós estamos falando em nome do Rei. Nós somos filhos do Rei. Então, quem é a gente para dizer o que ele pode ou o que ele não pode fazer? O que a gente tem que fazer é confiar, é se derramar, é buscar na palavra dele as respostas que a gente precisa para a nossa vida. Talvez tenham muitos gigantes mesmo, como a gente orou nessa manhã já. Muitos gigantes entre nós, o gigante da tristeza, o gigante da insegurança, o gigante do medo, o gigante do fracasso, da vingança. Às vezes ela fica nos alimentando e ela nos paralisa também. Do remorso, da amargura. Gigantes que, quando a gente olha, a gente acha que a gente não vai dar conta. E a gente não vai mesmo. Pela nossa força, a gente não vai dar conta mesmo. Se a gente se deixar contaminar pelo que a nossos olhos veem, pelo que a nossa mente diz, pelo que o ambiente fala para a gente vai cair. O gigante vai esmagar a gente, provavelmente.
Mas se a gente se concentrar em Deus, se a gente olhar para o alto, se a gente tivesse relacionamento firme com o Senhor, com a convicção de dizer, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu sei o Deus a quem eu sirvo, e esse gigante não é maior do que ele, então a gente vai conseguir avançar. Então nessa manhã, através da vida de Davi, Deus nos convida a correr de encontro com o nosso gigante, como Davi correu. A palavra diz que ele correu na direção do gigante. Ele realmente não estava com medo do que estava acontecendo. Então que a gente possa correr de encontro com o nosso gigante. Que a gente possa falar para esse gigante, com a força do nosso pulmão, que o Deus a quem a gente serve é maior do que qualquer outra coisa que queira nos paralisar. Dizer que a nossa mente está firmada no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. E que a vitória já é nossa. Porque se nós nos concentrarmos em Deus, a vitória vai ser nossa. E eu sei que a gente já teve um apelo aqui nessa manhã para as pessoas que estavam tristes, que estavam desanimadas. Mas eu quero, mais uma vez, dizer que se alguém não teve oportunidade de vir aqui essa manhã, ou se você está passando por um momento da sua vida, em que tem um gigante aí te atormentando, tirando a sua paz, falando para você, não vai dar certo, você não vai conseguir, não é suficiente, você não é suficiente. Eu quero em nome de Jesus, clamar por libertação, por libertação. O nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, que é quem vai à nossa frente, Ele é maior. Ele é maior do que esse gigante. Ele não tem a força desse gigante. E se a gente mantiver a nossa mente, o nosso coração, firmados no Senhor, buscando a palavra, buscando estar perto dEle, buscando um relacionamento com Ele, a gente vai vencer essa batalha. Amém? Eu quero orar por vocês, antes da gente cantar uma última canção. Senhor Jesus, nós somos gratos, Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é um Deus de graça. É um Deus que quer se relacionar com a gente. O Senhor fala conosco através da sua palavra. O Senhor tem palavras de vida, o Senhor tem palavras de encorajamento. O Senhor tem as palavras de salvação. O Senhor tem palavras, Deus, que nos ajudam no nosso dia a dia. E nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos, Deus, de poder ler, Deus, na sua palavra, de poder falar com o Senhor, de poder derramar mesmo o nosso coração diante de Ti, quando o dia mal chega, Deus. E nós sabemos que na vida a gente enfrenta muitos gigantes, muitos que parecem aterrorizantes, que parecem que a gente não vai dar conta. Mas a gente sabe, Deus, que se a gente confiar em Ti, e a gente colocar o Senhor, o nosso foco, a gente concentrar no Senhor, o exército inimigo vai cair. Os gigantes na nossa frente vão cair. E nós vamos permanecer de pé. Porque o Deus dos exércitos é quem guerreia com a gente. Que a gente tome posse, Deus, dessa palavra nessa manhã. Para que a gente possa enfrentar todos os dias os nossos gigantes, na certeza do Deus em que caminha conosco. Que de manhã, quando a gente acordar, que a gente se sentir inseguro, que a gente leia na sua palavra, palavras de vida, palavras de sabedoria, que nos deem força, que nos deem o propósito, que nos façam entender aquilo que o Senhor nos trouxe para ser aqui nessa terra, Deus. Nós queremos te servir, Pai. Nós queremos estar, Deus, à sua disposição, Deus, para enfrentar esses gigantes, para mudar os ambientes onde a gente passa, para ser luz, Deus, para ser aquela pessoa que quando todo mundo está com medo, está paralisado, a gente vai fazer a diferença. A gente vai fazer a diferença, porque nós cremos no Deus vivo, que a gente traga à memória, Deus, todas as boas coisas que o Senhor já fez, porque o Senhor vai continuar fazendo. Nós cremos nisso, Pai. Cremos nisso. Nos ajuda, Deus, nessa manhã, a sairmos daqui confiantes, cheios da sua presença, cheios
da certeza da vitória, Deus, porque o Senhor já venceu, e nós sabemos disso, no nome de Jesus. Amém. Que se abra os céus, que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Mas que se abra o céu, que o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Amém, aleluia. Eu não sei se existe esse dom, mas eu acho que Deus me deu esse dom de descobrir talentos. Lindo, lindo, muito bom, muito bom. Muito obrigado, Jô. Muito obrigado mesmo. Acho que nós fomos edificados nessa manhã, né? Palavra realmente de força, de confiança, né? Então, eu acho que nós temos que olhar para dentro de cada um de nós e de uma forma honesta, né? Descobrir o que realmente tem nos atrapalhado de vivermos o propósito de Deus. Eu tenho os meus gigantes e Deus tem ministrado no meu coração que aquilo que muitas vezes nós estamos fazendo de apontar para o inimigo ou para uma coisa ou outra, o Espírito Santo já falou: o dia que você vencer o gigante que está dentro de você, você se tornará alguém incrível. Os nossos maiores gigantes estão dentro da gente. Muitos deles somos nós mesmos que criamos, como nós ouvimos a palavra de Deus nessa manhã. Eu tenho certeza que Davi foi ali levar aquela comida cantando, porque isso era uma prática da vida de Davi. Ele ficava cantando lá nos vales, nos campos, né? Tocava harpa. Então, alguém, como uma criança, Jesus já disse, né? Como uma criança, façam como uma criança, despreocupado, não tinha nada na mente dele, né? Então, às vezes, esse universo todo que a gente está vivendo, inserido, tem levantado muitas coisas dentro da gente. E nós sabemos que a palavra de Davi para aquele exército, para aqueles homens de guerra que estavam ali, soou até um certo ponto arrogante. Quem é esse? Né? Mas Davi sabia como foi pregado nessa manhã, em nome de quem ele estava com aquela confiança toda, né? Ele sabia quem ia pelejar com ele, quem ia pelejar por ele. Leva essa confiança para a sua vida, leva essa confiança para o seu dia a dia amanhã, para os gigantes que você está tendo que enfrentar nesse momento da sua vida, sabe? É em nome do Senhor dos Exércitos, é em nome do Senhor Jesus que eu vou, é em nome do Senhor Jesus que eu vou continuar trabalhando, é em nome do Senhor Jesus que eu vou continuar acreditando, é em nome do Senhor Jesus, essa doença não vai me vencer, esse momento que eu estou passando de tristeza não vai me vencer, porque é o nome dEle que nos coloca de pé. Amém? Vamos ficar de pé, queridos?